Dizem que toda verdade escondida um dia vem à tona, mas ninguém poderia imaginar que seria o corpo frágil de uma criança a carregar os sinais mais perturbadores que já vi. Uma menina de 6 anos entrou em um hospital trazendo apenas silêncio, um papel amassado nas mãos e um olhar que implorava por socorro sem emitir uma única palavra. No exame de ultrassom, o médico prendeu a respiração ao enxergar algo impossível. Cicatrizes cirúrgicas espalhadas pelo abdômen, marcas que não pertenciam a alguém tão pequeno. Antes disso, ela havia desenhado uma figura deitada em uma cama, cercada de sombras, e ao lado um homem de jaleco com olhos vermelhos e uma seringa pingando líquido escuro. Não eram rabiscos de criança, eram gritos silenciosos transformados em imagens. Quando o médico, perplexo, perguntou o que aquilo significava, ela apenas sussurrou, quase sem voz, que a mãe lhe havia pedido para fugir, mas que não conseguiu. E foi naquele instante que todos entenderam que não se tratava de dor física, mas de algo muito mais sombrio, algo que ligava a morte misteriosa da mãe, o homem que se apresentava como pai e um segredo enterrado dentro dos corredores daquele hospital. Agora, volte comigo ao início de tudo. Naquele dia, a sala de espera estava cheia, mas havia um silêncio que não combinava com o ambiente. As pessoas cochichavam, crianças brincavam, e ainda assim o ar parecia carregado, como se algo invisível pairasse no lugar. Foi nesse cenário que meus olhos se fixaram nela. Uma garotinha de cabelos escuros, roupas simples e um olhar parado, desconectado de tudo ao redor. Ao lado, um homem de postura rígida que se apresentava como pai, mas bastava observá-los por alguns segundos para perceber que havia algo errado. Não havia carinho, não havia troca, apenas distância. Enquanto os outros pequenos brincavam ou pediam colo, ela desenhava em silêncio, com os dedos finos deslizando sobre um pedaço de papel amassado que havia encontrado no chão. E quando olhei de perto, não vi inocência infantil naquelas linhas. Vi uma cena que jamais deveria estar na mente de uma criança. Um corpo imóvel em uma cama, um homem de jaleco com olhos pintados de vermelho e uma seringa cotejando algo escuro. A enfermeira chamou seu nome. A menina encolheu-se imediatamente, como se aquela simples convocação fosse uma sentença. O homem levantou-se e a puxou com força pelo braço, sem uma palavra de encorajamento. Apenas o gesto duro de quem manda. Ela caminhava como um passarinho assustado, com os olhos buscando uma saída inexistente. Dentro do consultório, o médico, experiente e acostumado a lidar com todo tipo de situação, percebeu que havia algo incomum. Enquanto ouvia as queixas ensaiadas do acompanhante sobre dores, febres e noites em claro, observava os gestos contidos da criança, sempre abraçada ao papel amassado. Ao tocar sua barriga, ela se encolheu de medo e, em um sussurro quase imperceptível, deixou escapar uma frase que congelou o ambiente. A mãe havia lhe pedido para não deixar que aquilo acontecesse de novo. O médico tentou manter a calma, mas dentro dele algo já se agitava. Ligou o aparelho de ultrassom e iniciou o exame. A cada segundo que a imagem ganhava forma na tela, o choque aumentava. O que via não fazia sentido em um corpo tão jovem. Cicatrizes internas, cortes antigos e recentes, todos resultado de procedimentos invasivos. Era impossível. Era criminoso. A menina, com lágrimas silenciosas, fixou os olhos nele, como se esperasse sua reação. E sem chorar alto, sem gritar, apenas deixou escorrer pela pele um segredo que ninguém deveria carregar sozinho. O médico, diante daquela revelação, soube que sua vida jamais seria a mesma, porque estava prestes a mergulhar em uma história que misturava inocência, morte e algo obscuro escondido dentro do próprio hospital. E você que está ouvindo minha voz agora, lembre-se, essa história não é apenas sobre Clara. É sobre quantas vezes fechamos os olhos diante do sofrimento de alguém. Quero que você me acompanhe até o fim, porque só assim entenderá a dimensão do que estava acontecendo. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. E nos comentários, conte suas próprias histórias, porque aqui cada relato importa. Cada memória pode revelar algo que não deve permanecer escondido. Depois daquele exame, a respiração do médico parecia mais pesada do que antes. Ele tentou disfarçar, mas o tremor de suas mãos não passou despercebido. Clara continuava deitada,
imóvel, com o olhar fixo na tela do ultrassom, como se já conhecesse aquelas imagens antes mesmo de vê-las. O homem ao seu lado, no entanto, não demonstrava surpresa, apenas impaciência. A cada minuto que passava, sua postura rígida e sua pressa em encerrar a consulta deixavam claro que não queria explicações, apenas controle. O médico anotou algumas observações em silêncio, mas o olhar insistente de Clara não o deixava esquecer da gravidade do que havia visto. Não eram cicatrizes ocasionais. Eram cortes feitos por alguém que sabia exatamente onde mexer, como se a pequena tivesse sido alvo de procedimentos clandestinos, repetidos vezes sem fim. Aquilo não cabia dentro da normalidade, e muito menos dentro da inocência de uma criança. Quando o homem se levantou e disse que já era hora de ir, Clara abraçou o papel amassado como se fosse um escudo. O médico a observou fixamente e perguntou se poderia ver o desenho. O silêncio tomou conta da sala. Clara hesitou, olhou para o homem e depois baixou os olhos, como se pedir permissão fosse parte de sua sobrevivência. Não entregou. Apenas balançou a cabeça em negativa. O homem sorriu de forma artificial e disse que aquilo não passava de bobagens de criança. Mas o médico sabia que não era. Assim que saíram do consultório, a enfermeira mais velha, que havia assistido a cena de longe, se aproximou do médico. Seus olhos estavam cheios de dúvidas e um certo receio. Ela trabalhava ali há décadas, conhecia o semblante de pacientes, de acompanhantes, e dizia que havia aprendido a identificar quando algo não encaixava, e naquela menina nada se encaixava. Comentou em voz baixa que já havia visto aquela garotinha antes, meses atrás, acompanhada por outra pessoa, uma mulher jovem que sorria sempre que falava da filha. Não era possível esquecer a delicadeza daquele olhar. O médico sentiu o coração apertar. Quem era aquela mulher? Onde estava agora? A enfermeira baixou a voz ainda mais e disse que não tinha certeza, mas lembrava de ter escutado que a mãe da menina havia morrido de forma repentina. E havia algo ainda mais estranho. A pequena nunca chamava o homem que agora a acompanhava de pai de forma espontânea. Sempre parecia repetir, porque era instruída a isso. Aquela revelação acendeu uma chama de alerta. O médico decidiu que precisava investigar com mais calma. A menina não poderia simplesmente sair dali e voltar ao mesmo silêncio que parecia aprisioná-la. Ainda naquela noite, revisou os exames novamente, tentando encontrar explicações que afastassem a ideia terrível que insistia em crescer em sua mente. Mas a cada imagem confirmava-se a suspeita. Clara estava sendo vítima de algo que não poderia ser ignorado. Enquanto isso, a enfermeira, intrigada com a lembrança da mulher que acompanhara a criança meses antes, começou a buscar nos registros internos. Descobriu o nome: Helena Silva, 29 anos, atendida no pronto-socorro do hospital meses atrás. E lá estava o registro fatal: óbito por complicações após uma cirurgia feita em outro hospital particular. Oficialmente, tratava-se de um acidente médico, mas para quem já tinha visto muito ao longo da vida, aquilo não parecia apenas acaso. Helena tinha dado entrada com sinais de hemorragia intensa. Lembravam-se de que, antes de perder a consciência, murmurava repetidamente o nome da filha. Cuidem da Clara, foi a última coisa que disseram ter escutado. Para qualquer mãe, o instinto de proteger a filha é maior que tudo. E morrer repetindo aquele pedido não era apenas desespero, era aviso. Nos dias seguintes, o médico começou a notar pequenos detalhes que reforçavam a desconfiança. O homem sempre chegava sozinho com a menina. Nunca deixava que ela interagisse com estranhos por muito tempo. E quando alguém se aproximava, Clara encolhia-se imediatamente, como se tivesse medo de que qualquer aproximação resultasse em punição. O olhar dela não era de criança, era de sobrevivente. O desenho que ela carregava, agora amassado e gasto, passou a ser o centro da inquietação. Ninguém sabia ao certo o que mais estava escondido naquela folha. Mas uma coisa era clara. Clara não queria se desfazer dele porque era sua única forma de comunicação. Se a voz não podia falar, as mãos desenhavam. O papel era seu grito silencioso e quem tivesse coragem de interpretá-lo encontraria ali uma verdade sufocada. A enfermeira recordou-se de mais um detalhe sobre Helena, a mãe. Disse que nos corredores a vira várias vezes com um colar simples,
um pingente em formato de borboleta azul. Lembrava-se da forma como Clara brincava com aquele colar, como se fosse um amuleto. Desde então, ninguém mais havia visto o objeto. Era possível que nele houvesse algo escondido, talvez uma mensagem, talvez uma pista do que Helena temia. Naquela semana, rumores começaram a circular entre os funcionários. Alguns diziam que o homem que se apresentava como pai não tinha o comportamento de alguém que sofrera uma perda recente. Era frio, sempre apressado e parecia mais interessado em controlar do que em confortar. Outros começaram a se perguntar se ele realmente era quem dizia ser. Para o médico, a cada consulta, a situação se tornava mais insuportável. A cada olhar de Clara, era como se ela suplicasse para que alguém a libertasse de algo invisível. E o peso dessa responsabilidade começou a atormentar suas noites. Não conseguia mais dormir sem que a imagem das cicatrizes no ultrassom voltasse à mente. Era como se o corpo da criança gritasse por justiça e o silêncio dela apenas confirmasse que havia algo muito maior acontecendo. No entanto, fazer perguntas demais poderia colocar todos em risco. Se aquele homem tinha realmente alguma ligação com práticas ilegais, se era capaz de ferir uma criança daquele jeito, então confrontá-lo abertamente seria perigoso. O médico sabia que precisava de provas antes de qualquer passo. E talvez as respostas estivessem no passado de Helena, escondidas em detalhes que ninguém havia se importado em investigar quando sua morte foi registrada como um acidente. Na mesma época, a enfermeira mais velha revelou que guardava lembranças vívidas de Helena sorrindo com a filha pelos corredores, meses antes da tragédia. Lembrou-se de que Helena parecia ansiosa, como quem sempre olhava por cima do ombro, temendo estar sendo seguida. E uma vez, em tom de desabafo, chegou a dizer baixinho que estava envolvida em algo do qual não sabia como sair. Essas lembranças, quando colocadas lado a lado com o estado de Clara, formavam um quadro perturbador. Não se tratava apenas de uma mãe que morreu em uma cirurgia mal feita. Havia algo mais. Talvez Helena tivesse descoberto algo que não deveria. Talvez Clara fosse a chave para revelar esse segredo. Naquele ponto, o médico tomou uma decisão silenciosa. Se ninguém mais tinha coragem de investigar, ele teria. Clara não podia continuar sozinha. Seu corpo carregava cicatrizes, mas seus olhos carregavam segredos e ele estava disposto a descobrir cada um deles. O hospital parecia o mesmo de sempre para todos os que entravam e saíam apressados, mas para mim nada mais era igual desde que vi as imagens do ultrassom de Clara. Havia algo naquela menina que me assombrava, mesmo quando eu fechava os olhos. As cicatrizes dentro de seu corpo não eram apenas sinais de cirurgias, eram testemunhos silenciosos de um segredo cruel, e cada lágrima que escorria sem som em seu rosto dizia mais do que qualquer exame. Passei noites revendo mentalmente cada detalhe. O homem que se apresentava como pai sempre me parecia distante demais, calculado demais. Ele não reagira com desespero diante daquelas cicatrizes, como qualquer pai faria. Não exigiu explicações, não chorou, não se mostrou confuso. Apenas desviou o assunto e tentou encerrar a consulta rapidamente. A indiferença dele era o que mais me inquietava. Pais verdadeiros não escondem choque, não escondem medo. Pais verdadeiros não tratam filhos como fardos. A enfermeira mais velha, Dona Lúcia, também não conseguiu se desligar do que vira. Em seus muitos anos de hospital, já havia testemunhado todo tipo de dor, mas me disse em voz baixa que nunca tinha visto uma criança olhar para um adulto com tanto pavor como Clara olhava para aquele homem. E ainda havia a lembrança persistente de Helena. A mãe, foi Lúcia quem me contou com detalhes o pouco que sabia. Helena aparecera no hospital cerca de 6 meses antes, ainda saudável, acompanhando Clara em pequenas consultas de rotina. Sempre sorridente, falava com a filha em tom suave, e a menina retribuía com confiança, mas havia algo estranho em sua postura. Helena parecia estar sempre em alerta, como quem espera a qualquer momento ser surpreendida por algo ou alguém. A última vez que Lúcia a viu consciente foi no dia em que deu entrada no pronto-socorro, trazida às pressas por uma ambulância. Estava pálida, ensanguentada, e entre gemidos repetia apenas 2 coisas: o nome da filha e a frase: "Eles não podem descobrir". Lúcia jurava que Helena disse isso pouco antes de perder os sentidos. Oficialmente, a causa da morte foi registrada como complicações cirúrgicas
após um procedimento estético mal sucedido. Mas até hoje, Lúcia dizia que nunca acreditou nessa explicação. Fui até os arquivos do hospital naquela semana, na tentativa de verificar os registros. Lá estava: Helena Silva, 29 anos, óbito por choque hemorrágico após falha em uma cirurgia plástica. O documento era frio, seco, sem espaço para dúvidas, mas quanto mais eu lia, mais acreditava que era exatamente isso, uma versão cuidadosamente preparada para que ninguém duvidasse. O que me perturbava ainda mais era imaginar que Clara, tão pequena, tivesse consciência do que a mãe temia. Seus desenhos não eram devaneios infantis, eram fragmentos de lembranças, talvez imagens guardadas de momentos que ela não compreendia por completo, mas que sua mente registrava como trauma. O homem de jaleco com olhos vermelhos, a seringa escorrendo líquido escuro, tudo isso soava como símbolos de algo que ela havia presenciado. Foi nesse ponto que comecei a notar detalhes ainda mais inquietantes. Clara não chamava o homem de pai de forma espontânea. Sempre o fazia quando ele estava por perto, quase como se repetisse uma ordem. Quando alguém perguntava, ela respondia mecanicamente, com os olhos baixos. Mas quando estava distraída, nunca usava aquela palavra. Era como se dentro dela existisse uma barreira que a impedia de aceitar aquela mentira. Lúcia, ao recordar os últimos dias de Helena, disse que se lembrava de algo aparentemente insignificante: o colar de borboleta azul. Clara costumava brincar com ele e Helena o usava sempre, mas quando seu corpo foi entregue à família, ninguém mais viu o objeto. Não estava listado entre os pertences recolhidos pelo hospital. Sumiu. Um detalhe que poderia passar despercebido para qualquer um, mas não para mim. Pessoas como Helena, que vivem em constante medo, costumam esconder mensagens nos objetos mais simples. Um colar, um diário, até um desenho. Talvez ali estivesse o pedaço que faltava para entender toda a história. Minha mente começou a costurar possibilidades sombrias. E se Helena tivesse descoberto algo dentro do hospital? E se sua morte não tivesse sido apenas acidente? E se Clara fosse a chave que alguém precisava apagar? Essas perguntas começaram a me assombrar. E o pior era que eu não tinha respostas. Apenas suspeitas que se tornavam cada vez mais fortes. Na semana seguinte, Clara retornou ao hospital. Novamente o homem a trouxe, carregando a mesma impaciência de sempre. Mas havia algo novo em sua expressão, uma desconfiança dirigida a mim. Era como se ele tivesse percebido que eu estava olhando demais, perguntando demais. A tensão entre nós era silenciosa, mas real. Ele me fitava como quem avisa sem palavras. Não se meta. Clara entrou novamente no consultório, ainda abraçada ao papel amassado que já parecia gasto pelo tempo. Os rabiscos agora eram outros. Dessa vez, havia uma cama desenhada com grades ao redor, como se fosse uma prisão, e no canto, pequenas lágrimas escorriam do rosto de uma figura feminina que tinha as mesmas feições delicadas que Helena possuía nas fotos. Ao lado da cama, novamente, a sombra do homem de jaleco. Senti o peso daquilo como um soco. Clara não inventava nada, ela registrava. Era sua forma de contar o que não podia ser dito. Depois que saíram, busquei mais informações. Conversei com colegas discretamente, mas ninguém tinha coragem de questionar nada abertamente. Alguns lembravam vagamente de Helena, mas diziam que casos como o dela eram comuns. Outros simplesmente preferiam não falar. O silêncio dentro do hospital parecia uma parede intransponível. Numa das noites em que fiquei sozinho revisando exames, lembrei-me de uma frase dita por Lúcia. Ela parecia sempre olhar por cima do ombro. Essa imagem não saiu da minha mente. Quem a perseguia? Por que tanto medo? Se a morte foi um acidente, por que tanto pavor antes do fim? Quanto mais eu pensava, mais tinha certeza de que havia uma rede por trás disso. Algo maior do que apenas um homem frio se passando por pai. Algo que envolvia mais gente. Talvez até pessoas dentro do próprio hospital. E se eu estivesse certo, Clara não era apenas vítima de maus tratos. Ela era alvo de algo que ninguém ousava nomear. Decidi que não poderia esperar que as respostas viessem até mim. Precisava procurar por conta própria. Comecei a revisar casos antigos, prontuários esquecidos, registros de pacientes que nunca deveriam ter sido abandonados. E foi aí que percebi padrões. Crianças e jovens sem parentes próximos que deram entrada no hospital com quadros estranhos. Alguns não resistiram,
Outros desapareceram do sistema como se nunca tivessem existido. Era impossível ignorar. Eu estava diante de algo organizado, não de acidentes isolados. E Clara, com suas cicatrizes, era a prova viva de que aquilo não havia acabado. Naquela noite, quando finalmente fechei os registros e saí pelas portas frias do hospital, senti o vento gelado atravessar meus ossos. Não era apenas o frio da madrugada, era o presságio de que eu estava mexendo em um segredo perigoso e que agora já não havia mais volta. O peso dos segredos de Clara parecia me acompanhar em cada passo que eu dava. O hospital, com seus corredores brancos e cheios de movimento, havia se transformado para mim em um labirinto de sombras. Eu já não via apenas pacientes e médicos ocupados, mas vultos silenciosos, olhares que desviavam, papéis que desapareciam. O lugar que deveria simbolizar cura agora me parecia esconder algo muito mais sombrio. Naqueles dias, comecei a observar com mais atenção os padrões de comportamento ao redor de Clara. O homem que a acompanhava nunca parecia emocionalmente ligado a ela. Não havia toques de afeto. Não havia cuidado. Era sempre impaciência, sempre pressa. A maneira como a segurava pelo braço, como a impelia a andar rápido, como silenciava qualquer tentativa de contato externo, tudo isso denunciava não apenas frieza, mas posse. Clara não era filha para ele. Era propriedade. E havia algo ainda mais perturbador. O modo como ela se comportava diante dos médicos e enfermeiros. Não chorava, não reclamava, não implorava por ajuda. Apenas silenciava, como se já tivesse aprendido que o silêncio era sua única chance de sobreviver. Crianças costumam reagir ao medo com gritos, com lágrimas, com resistência. Mas Clara havia superado esse estágio. Ela sabia que gritar não adiantava. Sua forma de falar era desenhar. Um dia, quando entrou novamente no consultório, trouxe outro papel amassado. Dessa vez, o desenho era mais detalhado. Mostrava uma sala cheia de luzes fortes, uma mesa metálica e, ao redor, figuras de jaleco com rostos sem olhos. No centro, uma figura pequena, deitada, com linhas vermelhas atravessando seu corpo. Eu estremeci ao perceber que aquela imagem não era fruto de imaginação infantil, era lembrança. Clara estava retratando o que vira ou vivenciara em silêncio. Foi nessa mesma consulta que notei algo novo. Quando o homem se afastou por alguns segundos para atender uma ligação do lado de fora, Clara ergueu os olhos para mim. Pela primeira vez, não os manteve baixos. Foi um olhar rápido, mas carregado de desespero. Ela levou a mão ao colar invisível em seu pescoço, como se tentasse segurar algo que não estava mais lá. Aquilo confirmou minhas suspeitas. O colar de borboleta azul da mãe tinha importância. Talvez estivesse escondido em algum lugar. Talvez fosse a chave que Helena havia deixado para que sua filha pudesse, um dia, ser salva. Naquela noite não consegui dormir. Ouvia em minha mente a voz imaginária de Helena, repetindo as palavras que Lúcia dissera ter escutado. Eles não podem descobrir. Quem eram esses eles? Médicos? Funcionários? Pessoas de fora? O hospital, que deveria ser um refúgio, parecia ser o palco central desse mistério. Decidi revisitar os registros de pacientes com mais calma. Passei horas mergulhado em prontuários antigos, fichas esquecidas em gavetas e anotações mal arquivadas. Foi ali que encontrei algo que fez meu sangue gelar. Pelo menos 4 casos de crianças haviam desaparecido dos registros oficiais. Tinham dado entrada com sintomas vagos, permaneciam internadas por alguns dias e depois simplesmente sumiam. Não havia alta registrada, não havia transferência, não havia óbito. Apenas silêncio, como se nunca tivessem existido. Pedi ajuda a Lúcia, que conhecia como ninguém os bastidores do hospital. Ela confirmou o que eu começava a temer. Disse que, ao longo dos anos, vira famílias pobres entrarem com filhos doentes e, de repente, deixarem o hospital com respostas vagas, sem corpo, sem explicações, apenas papéis assinados às pressas. Muitos nunca mais voltaram. E os que tentaram questionar acabaram em silêncio. Quanto mais eu investigava, mais Clara se tornava um símbolo vivo de algo que estava sendo repetido. Suas cicatrizes eram a prova de que havia uma rede oculta operando ali, silenciosa, mas cruel. O homem que se dizia seu pai era apenas uma peça, talvez o elo mais visível de uma corrente que se estendia para lugares que eu ainda não conseguia alcançar. E havia ainda
A questão da morte de Helena. Quanto mais eu pensava, menos acreditava na versão oficial. A cirurgia mal sucedida parecia mais uma desculpa conveniente para encerrar qualquer investigação. Lúcia me contou que pouco antes de morrer, Helena falava repetidamente em proteger Clara e em não deixar que a menina caísse nas mãos de certas pessoas. Se isso fosse verdade, sua morte não havia sido acidente, havia sido silenciamento. Foi então que uma lembrança voltou à minha mente com força. No exame de ultrassom, quando viu as cicatrizes, Clara sussurrou que a mãe lhe havia pedido para fugir. Aquilo não era apenas uma lembrança vaga. Era um pedido desesperado. Helena sabia que algo estava prestes a acontecer. Sabia que não teria tempo de escapar. E então depositou na filha a missão de sobreviver. Mas Clara não conseguiu fugir. E agora, sozinha, restava-lhe apenas desenhar. O fardo que comecei a carregar era quase insuportável. Como médico, eu havia jurado salvar vidas. Mas diante daquela menina, sentia que minha responsabilidade era ainda maior. Não bastava tratar suas dores físicas. Eu precisava entender o que havia por trás delas. Precisava dar voz ao silêncio que a sufocava. Nos dias que se seguiram, continuei a buscar pistas discretamente. Conversava com funcionários antigos, revisava arquivos esquecidos, observava o comportamento de Clara e do homem que a acompanhava. Quanto mais investigava, mais tinha certeza de que havia pessoas poderosas envolvidas, pessoas que não hesitariam em destruir quem ousasse se aproximar demais da verdade. Foi quando percebi que também estava sendo observado. Em corredores vazios, notava olhares fixos demais. Arquivos que eu havia separado para revisar desapareciam misteriosamente no dia seguinte. Telefones tocavam sem ninguém do outro lado. Eram sinais sutis, mas suficientes para entender que eu já não estava sozinho nessa busca. Alguém havia percebido meu interesse. Clara continuava voltando às consultas, sempre em silêncio, sempre desenhando. E a cada desenho, a confirmação de que havia mais por trás de tudo. As figuras sem rosto, as salas iluminadas, as seringas e as lágrimas. Era como se sua mente tentasse, a todo custo, preservar o que a mãe não pôde terminar. Foi em uma dessas consultas que tomei minha decisão. Eu precisava encontrar o colar desaparecido. Precisava descobrir se Helena havia deixado ali uma pista final, talvez um segredo escondido dentro de um objeto tão simples. Não seria a primeira vez que alguém, prestes a ser silenciado, guardava informações em algo aparentemente banal. Quando deixei o hospital naquele dia, caminhei até o estacionamento com a mente fervendo. Eu sabia que estava entrando em território perigoso, que minha vida poderia mudar para sempre, mas havia algo mais forte do que o medo. O olhar silencioso de Clara. Aquele olhar que dizia sem palavras que eu era a última esperança que lhe restava. E naquele instante, fiz uma promessa silenciosa. Enquanto tivesse forças, eu não permitiria que Clara fosse esquecida como tantos outros. A cada encontro com Clara, eu sentia que estava sendo tragado por um abismo do qual não haveria retorno. O silêncio daquela menina era como um enigma que se impunha sobre mim dia e noite. Eu a via diante de mim, frágil, pequena, mas dentro dela existia uma resistência silenciosa, uma luta que não se revelava em palavras, mas em olhares e rabiscos. Ela era como um livro fechado cujas páginas só podiam ser lidas por quem estivesse disposto a enfrentar o medo. O homem que a acompanhava continuava sendo a figura mais enigmática de todas. Sua presença era constante, rígida, sufocante. Ele não se mostrava afetado pelos exames, pelos olhares desconfiados, pelas perguntas indiretas. Parecia seguro de que ninguém ousaria atravessar a barreira que ele erguia em torno da menina. Mas o tempo todo eu percebia rachaduras em sua postura, o aperto excessivo no braço de Clara, o olhar nervoso quando alguém se demorava demais perto dela, a pressa em encerrar cada consulta. Esses sinais não eram de confiança, eram de quem teme ser desmascarado. Clara, por sua vez, permanecia fiel ao seu modo de falar. A cada visita trazia novos desenhos, cada um mais perturbador que o anterior. Em um deles, havia o contorno de um rosto feminino, com lágrimas escorrendo, e ao lado, um objeto em forma de borboleta. O traço era infantil, mas o detalhe não poderia ser ignorado. Era o colar de Helena. Estava claro para mim que Clara não havia esquecido. Talvez fosse sua última lembrança da mãe. Talvez fosse a forma de dizer que naquele objeto estava algo que ninguém havia percebido.
Foi então que comecei a fazer perguntas discretas a respeito dos pertences de Helena. A morte dela havia sido rápida demais. E tudo fora entregue à família em silêncio. No entanto, descobri algo estranho. O colar não constava na lista oficial de objetos devolvidos. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com ele. Alguns diziam que sumira antes mesmo da remoção do corpo. Outros afirmavam que fora recolhido por engano junto com documentos. O fato era que ninguém conseguia me dizer onde estava. Esse desaparecimento, para mim, não era coincidência. Era sinal de que ali havia mais do que um simples adorno. Helena, assustada como estava nos últimos dias, não teria se separado dele por acaso. Talvez tivesse escondido algo no pingente, talvez uma mensagem, talvez uma prova. Enquanto eu me aprofundava nessas investigações, comecei a notar que não estava sozinho nessa busca. Arquivos que eu havia separado para revisar sumiam misteriosamente no dia seguinte. Funcionários que antes falavam de forma natural passaram a me evitar nos corredores. E houve uma noite em que encontrei a porta de minha sala entreaberta, embora tivesse certeza de que a havia trancado. Não roubaram nada, mas mexeram em meus papéis. Era como se alguém quisesse me avisar que estava ciente de meus passos. Ainda assim, não consegui parar. O olhar de Clara não me deixava. Era um olhar que implorava por socorro, mesmo que ela não dissesse uma palavra. Eu sabia que, se desistisse, seria como traí-la, como deixá-la entregue ao mesmo destino que levou a mãe. Foi nessa época que Lúcia me contou mais uma lembrança importante. Disse que, em um dos últimos dias em que viu Helena viva, a jovem havia entrado no hospital carregando uma pequena pasta de couro. Estava nervosa, olhava para os lados como se estivesse vigiando a si mesma. Lúcia acreditava que dentro daquela pasta havia documentos, talvez exames, talvez algo que pudesse provar o que ela temia. Mas a pasta nunca mais foi vista. Desapareceu junto com o colar. A partir disso, comecei a considerar a possibilidade de que Helena estivesse tentando denunciar algo. Talvez tivesse descoberto práticas ilegais, talvez tivesse visto o que não deveria. E sua morte, registrada friamente como acidente, poderia ter sido apenas o desfecho de um plano para silenciá-la. Clara parecia carregar pedaços desse segredo em seus desenhos. Cada traço infantil era como uma pista que restara do que sua mãe não conseguiu concluir. O colar, a pasta, as cicatrizes em seu corpo, tudo isso formava um mosaico que apontava para algo terrível, mas ainda sem nome. Em uma das consultas seguintes, percebi que Clara estava mais abatida do que de costume. Seus olhos, já marcados pela tristeza, pareciam carregar ainda mais peso. Perguntei com a voz mais suave possível se ela estava se sentindo pior. Ela não respondeu com palavras. Apenas abriu a mão e mostrou um pequeno pedaço de papel dobrado. Era um novo desenho. Dessa vez, a cena era ainda mais perturbadora. Mostrava uma figura pequena deitada, com tubos saindo do corpo, e ao redor, mãos enormes segurando bisturis. No canto do desenho, em linhas tremidas, havia algo que parecia uma porta com correntes. Fiquei sem ar. Era como se Clara estivesse me dizendo que não apenas havia sofrido aquelas intervenções, mas também tinha consciência de que estava presa em algo muito maior. Quando o homem voltou a se aproximar, ela rapidamente amassou o papel e o escondeu no bolso. Eu fingi não ter visto nada, mas por dentro meu coração batia acelerado. Estava claro que Clara confiava em mim, ainda que de forma tímida. Estava me entregando pedaços de sua dor, na esperança de que eu fosse capaz de decifrar o que acontecia. Foi nessa mesma noite que tomei uma decisão. Eu precisava encontrar o colar de Helena, custasse o que custasse. Era a única pista concreta que poderia me levar a respostas. Perguntei discretamente a alguns funcionários que trabalhavam no necrotério do hospital, mas todos negaram ter visto o objeto. Alguns desviaram o olhar, outros se apressaram em encerrar a conversa. Era evidente que havia medo envolvido. Minha suspeita crescia de que alguém poderoso estava envolvido. Alguém que tinha acesso a registros, que poderia apagar rastros e manipular informações. Se eu estava certo, o colar havia sido retirado de propósito, assim como a pasta desaparecida. Helena não morreu por acaso. Ela foi eliminada porque estava prestes a revelar algo que comprometeria gente importante. E agora, sem saber, Clara era a herdeira desse segredo. O que mais me doía era perceber que ela carregava tudo sozinha, sem ter sequer a chance de viver uma infância normal. Sua única forma de sobreviver
era desenhar e esperar que alguém tivesse coragem de decifrar. O peso dessa responsabilidade caiu sobre mim como uma rocha. Eu sabia que estava arriscando minha carreira, talvez minha própria vida, mas não podia ignorar. A partir desse momento, cada passo que eu dava dentro do hospital era acompanhado por uma sensação de perseguição. Comecei a notar rostos repetidos demais nos corredores. Homens de terno que não combinavam com o ambiente hospitalar. Visitas rápidas a alas restritas que depois eram apagadas dos registros. Eu estava mexendo em algo perigoso e eles sabiam, mas nada disso importava mais. A cada novo desenho de Clara, a cada novo silêncio que pesava em seus olhos, minha determinação aumentava. Eu precisava encontrar a verdade. Eu precisava honrar a memória de Helena e proteger sua filha. E no fundo, eu sabia. O colar era apenas o começo. A sensação de estar sendo observado havia se tornado uma constante em minha rotina. Cada passo que eu dava dentro do hospital parecia ecoar mais do que o normal, como se chamasse a atenção de olhos invisíveis. Eu não tinha provas concretas, apenas fragmentos, mas sentia que estava cada vez mais perto de algo que ninguém queria que fosse revelado. Naquela semana, decidi me aprofundar ainda mais nos registros antigos. Passei noites inteiras em salas de arquivo, folheando fichas empoeiradas, prontuários esquecidos e relatórios que nunca chegaram às mãos de familiares. Foi ali que comecei a notar um padrão ainda mais perturbador. Não eram apenas 4 crianças que haviam desaparecido misteriosamente dos registros, eram dezenas. Muitos desses casos vinham de famílias pobres, pessoas simples que não tinham recursos para questionar, crianças internadas com sintomas vagos, muitas vezes diagnosticadas com doenças sem confirmação que permaneciam alguns dias e depois desapareciam sem rastros. O hospital sempre tinha uma justificativa: transferência para outra unidade, alta antecipada, complicações súbitas. Mas quando tentava cruzar as informações com outros hospitais, nada constava. Era como se essas crianças nunca tivessem existido. A cada ficha que eu encontrava, a imagem de Clara vinha à minha mente. Suas cicatrizes não eram um acaso, eram parte de um padrão. Ela não era a primeira. E o mais assustador era pensar que talvez não fosse a última. Foi em meio a essas buscas que encontrei um registro antigo, datado de quase 2 anos antes. O nome da paciente me chamou a atenção porque era familiar: Helena Silva. Mas não se tratava do prontuário da cirurgia que havia levado à sua morte. Era outro, anterior, relacionado a exames de rotina. Nele havia anotações estranhas feitas por um médico que já não trabalhava mais no hospital, termos técnicos, observações que não faziam sentido em um exame tão simples. Mas uma frase rabiscada no rodapé me gelou o sangue. Paciente demonstra ansiedade extrema. Menciona risco envolvendo filha. Recomenda-se cautela. Foi como se Helena tivesse tentado alertar, ainda em vida, sobre o que estava prestes a acontecer. Não estava paranoica sem motivo. Ela sabia que algo ameaçava Clara. Decidi conversar novamente com Lúcia. Ela, relutante, revelou que se lembrava de ter visto Helena em uma discussão tensa com um médico mais jovem, semanas antes de sua morte. Não ouviu a conversa por completo, mas Helena parecia implorar para que ele a ajudasse. O médico nunca mais foi visto no hospital. Pediu demissão pouco depois, sem dar explicações. As peças começavam a se encaixar, ainda que de forma fragmentada. Helena havia descoberto algo, tentara pedir ajuda, mas acabou silenciada. E agora restava Clara, com seus desenhos, carregando no corpo e na memória as marcas de tudo que a mãe não pôde contar. Enquanto isso, minha relação com o homem que se dizia pai de Clara tornava-se cada vez mais tensa. Ele me observava com olhos estreitos, como se suspeitasse de minhas intenções. Certa vez, ao final de uma consulta, ele se aproximou de mim de forma discreta e disse, com voz baixa, mas firme, que esperava que eu me limitasse ao trabalho de médico e não me envolvesse em assuntos de família. Não havia ameaça explícita, mas o tom era de aviso. Clara, durante essa mesma consulta, trouxe outro desenho. O papel estava ainda mais amassado, como se tivesse sido escondido com dificuldade. Nele, havia a figura de uma porta trancada com correntes e, acima, um olho enorme observando tudo. Era como se ela quisesse dizer que estava presa e vigiada. Segurei aquele papel por alguns segundos e senti uma estranha mistura de medo e determinação. Estava claro que Clara confiava em mim,
mais do que em qualquer outra pessoa naquele hospital. Seus desenhos eram códigos, mensagens que ela não podia expressar em voz alta, e cabia a mim decifrá-los. Comecei a observar os espaços do hospital de outra maneira. As alas mais restritas, os corredores pouco utilizados, as salas que sempre estavam trancadas. Havia áreas inteiras do prédio que pareciam abandonadas, mas que, segundo registros antigos, ainda constavam como ativas. Passei a acreditar que era ali que parte dos desaparecimentos acontecia. Certa noite, ao circular por um desses corredores mais isolados, ouvi passos apressados e vozes abafadas. Escondi-me atrás de uma porta entreaberta e vi 2 homens empurrando uma maca coberta por um lençol. O detalhe que me chamou a atenção foi o tamanho. Era pequeno demais para um adulto. O coração disparou em meu peito. Eu queria seguir, mas sabia que seria imprudente naquele momento. Voltei pelo mesmo caminho, com o peso daquela visão gravado na mente. Na manhã seguinte, ao procurar registros de internações da noite anterior, não encontrei nada. Nenhuma criança havia dado entrada. Nenhuma maca havia sido registrada. Era como se aquela cena nunca tivesse acontecido, mas eu sabia o que tinha visto. Esse episódio reforçou minhas suspeitas de que não se tratava de um grupo pequeno de pessoas, mas de uma rede organizada. Alguém com poder suficiente para manipular documentos, apagar registros e intimidar quem ousasse se aproximar. Enquanto isso, Clara parecia definhar. Seu corpo estava cada vez mais frágil e suas consultas se tornavam silenciosas demais. Ela não reclamava, não chorava. Apenas entregava seus papéis como se fossem cartas encriptadas. Em um dos últimos desenhos, havia o contorno de uma borboleta azul, o mesmo pingente que a mãe usava, cercado por linhas vermelhas que pareciam chamas. Entendi aquilo como um pedido claro. Encontrar o colar era a chave. Passei dias tentando rastrear o objeto. Falei com antigos funcionários do necrotério, com enfermeiros que estiveram de plantão no dia da morte de Helena, até mesmo com pessoas da equipe de limpeza. Ninguém admitia ter visto. Alguns diziam que o colar fora retirado antes do corpo ser liberado, mas ninguém sabia dizer por quem. O que era certo é que ele havia desaparecido no mesmo instante em que Helena deu seu último suspiro. A essa altura, eu já não tinha dúvidas. O colar guardava algo importante. Talvez um microcartão escondido dentro do pingente, talvez uma gravação, talvez apenas uma mensagem escrita em papel minúsculo, mas era algo que justificava o sumiço. A partir desse ponto, meu medo deixou de ser apenas pelo que já tinha acontecido e passou a ser pelo que ainda poderia acontecer. Clara estava em risco. E se a rede que operava por trás do hospital descobrisse que ela estava tentando se comunicar através dos desenhos, poderia ser tarde demais. Naquela semana, tomei a decisão de registrar tudo. Comecei a escrever em detalhes cada suspeita, cada observação, cada pista. Guardei cópias em locais diferentes como forma de me proteger. Se algo acontecesse comigo, pelo menos parte da verdade viria à tona. O peso da responsabilidade era enorme, mas a lembrança de Helena, a coragem silenciosa de Clara e o olhar desesperado daquela criança me mantinham firme. Eu já não estava apenas como médico. Estava como guardião de um segredo que precisava ser revelado. E no fundo, eu sabia. A próxima pista surgiria em breve. Havia noites em que eu simplesmente não conseguia mais dormir. O rosto de Clara me perseguia mesmo quando eu fechava os olhos. Sua expressão silenciosa, seus desenhos enigmáticos e o peso de suas cicatrizes internas me impediam de descansar. Eu sabia que estava cada vez mais perto de algo perigoso e, por isso mesmo, o medo se tornara meu companheiro constante. Mas o medo, paradoxalmente, também era o que me mantinha atento, vivo, pronto para notar qualquer detalhe que pudesse fazer diferença. Foi em uma dessas noites em claro que recebi uma ligação inesperada. A voz do outro lado da linha estava distorcida, provavelmente por algum programa de alteração, mas a mensagem foi clara. Pare de procurar. Você não sabe com quem está lidando. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Fiquei imóvel, com o telefone colado ao ouvido, enquanto a sensação de que estava sendo monitorado se confirmava de uma vez por todas. Na manhã seguinte, Clara voltou ao hospital para mais uma consulta. Estava ainda mais pálida, mais frágil, como se cada dia a consumisse lentamente. O homem que a acompanhava parecia mais tenso do que nunca, como se também soubesse que algo estava prestes a acontecer. Seus olhos varriam a sala,
analisando cada gesto meu, como se esperasse encontrar provas de que eu estava ultrapassando os limites da medicina e entrando em territórios proibidos. Quando Clara se sentou diante de mim, percebi que suas mãos tremiam levemente. Ela tirou do bolso um pedaço de papel ainda menor que os anteriores e o colocou discretamente em cima da mesa. Esperei que o homem se distraísse olhando para o celular e então deslizei o papel para mais perto. O desenho era simples, mas perturbador. Mostrava uma borboleta azul cercada por linhas vermelhas e, ao lado, um coração partido em duas metades. Entendi de imediato que se tratava do colar da mãe, mas aquele coração partido parecia simbolizar algo a mais. Talvez um segredo dividido? Algo que Helena havia escondido em 2 lugares diferentes. Quando tentei perguntar a Clara o que aquilo significava, ela desviou os olhos e fechou a mão com força sobre o papel, como se tivesse medo de ter ido longe demais. O homem retornou a atenção para nós naquele instante. E a menina se calou completamente. Decidi não insistir, mas dentro de mim cresceu a convicção de que o colar não estava sozinho. Havia algo mais, talvez um diário, talvez documentos que Helena havia escondido antes de morrer. O desaparecimento da pasta que Lúcia mencionara fazia ainda mais sentido agora. Nos dias seguintes, comecei a andar pelo hospital como se estivesse em território inimigo. Observava corredores isolados, portas sempre trancadas, movimentações noturnas estranhas. Cheguei a seguir de longe um dos homens que vira empurrando a maca coberta. Ele entrou por uma porta lateral que dava acesso a uma ala antiga oficialmente desativada. Tentei me aproximar, mas percebi uma câmera escondida observando o corredor. Recuar era a única opção. Aquela ala antiga não saía da minha cabeça. Segundo registros, havia sido fechada há anos por questões de segurança, mas algo em meu instinto dizia que ela ainda estava em uso. Os desaparecimentos de crianças, os sussurros nos corredores, os olhares desconfiados, tudo parecia apontar para ali. Enquanto isso, Clara parecia se debater silenciosamente contra forças invisíveis. Em outra consulta, desenhou algo que me fez gelar. No papel, havia uma maca com rodas coberta por um lençol e no canto, pequenos traços que lembravam corpos enfileirados. Eu nunca quis acreditar em interpretações tão sombrias vindas de uma criança, mas não havia como negar. Clara não estava inventando. Ela estava registrando lembranças. Foi nesse mesmo período que recebi um envelope anônimo em minha sala. Não havia remetente, apenas uma folha datilografada com uma frase curta. Ela tentou avisar: "Você vai acabar como ela." Não precisei pensar muito para saber que o aviso se referia a Helena. Meu corpo inteiro tremeu ao segurar aquele papel. Eles sabiam que eu estava atrás da verdade. Sabiam que eu não desistiria facilmente. E estavam prontos para calar mais uma vez quem ousasse seguir o rastro. Naquele dia, pela primeira vez, pensei seriamente em recuar. Talvez fosse melhor deixar tudo como estava, salvar minha vida e continuar no hospital como se nada tivesse acontecido. Mas então, a imagem de Clara voltou com força, seus olhos pedindo socorro sem emitir som, seus desenhos implorando para serem lidos, sua fragilidade escondendo uma coragem silenciosa. Não, eu não podia recuar. Se desistisse, ela estaria sozinha. Foi então que decidi arriscar. Com a ajuda de Lúcia, consegui acesso a um mapa antigo do hospital, anterior às reformas. Ali estava registrado o caminho para a ala desativada, com corredores e salas que não constavam mais nos mapas atuais. Lúcia, mesmo assustada, me disse que apoiaria o que fosse necessário. Ela própria havia visto coisas demais ao longo da carreira para continuar calada. Na noite seguinte, retornei ao hospital fora do horário de expediente. Os corredores estavam mais silenciosos do que nunca e cada passo meu ecoava como se denunciasse minha presença. Segui o mapa antigo e cheguei até a porta da ala desativada. Estava trancada como eu esperava, mas com um pouco de esforço consegui abrir uma fresta. O que vi do outro lado me deixou sem ar. Havia equipamentos médicos antigos, mas ainda em funcionamento. Mesas metálicas, cadeiras com tiras de contenção e armários fechados com cadeados. Era um ambiente de uso, não de abandono. A poeira que eu esperava encontrar não existia. No lugar dela, o cheiro forte de desinfetante denunciava limpeza recente. Entrei com cuidado, o coração disparado, tentando absorver cada detalhe. E então, no fundo da sala, encontrei algo que me fez tremer. Em cima de uma mesa, havia uma caixa de madeira com etiquetas antigas. Ao abri-la,
Vi fichas médicas de crianças que haviam desaparecido dos registros. Nomes, idades, diagnósticos falsos, todos ali, como se a ala fosse um arquivo secreto. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Em uma das fichas, reconheci o nome, Clara Silva. O documento listava procedimentos que ela nunca deveria ter passado, intervenções sem autorização, exames que não constavam no sistema oficial. E no rodapé, uma anotação em letras apressadas, continuar protocolo, alto potencial. Meu corpo inteiro gelou. Clara não era apenas vítima de abuso, ela era parte de algo maior, algo organizado. Algo que envolvia protocolos e planejamentos. Não eram cicatrizes ocasionais. Eram experimentos. Saí daquela ala com as mãos trêmulas, carregando algumas das fichas como prova. Mas sabia que agora estava mais exposto do que nunca. Eu havia colocado os pés no coração da conspiração e aqueles que comandavam aquilo não hesitariam em me destruir. Enquanto caminhava de volta para casa naquela madrugada silenciosa, uma certeza me acompanhava. Clara estava em perigo imediato. E se eu não agisse logo, ela desapareceria como tantas outras antes dela. A madrugada seguinte começou antes mesmo que a noite terminasse para mim. Eu não havia conseguido fechar os olhos depois de encontrar aquelas fichas na ala oculta. O nome de Clara, destacado em letras apressadas, não saía da minha cabeça. Havia um protocolo que a envolvia, um roteiro macabro que alguém tinha escrito para o corpo de uma criança. Em cada palavra fria e técnica, eu lia um destino que não podia aceitar. Se algum dia eu havia duvidado de que estava diante de algo organizado, naquela madrugada não restava dúvida alguma. Eu precisava agir antes que eles dessem o próximo passo. Voltei ao hospital muito antes do amanhecer, quando os corredores costumam ser território de sombras e faxineiros silenciosos. Levei comigo as cópias das fichas que consegui tirar às pressas e escondi o original em um lugar onde ninguém que não soubesse exatamente o que procurar iria achar. Eu me movimentava com a consciência de que qualquer desvio de rotina poderia denunciar meus passos. Ao passar pela portaria, vi que 2 seguranças conversavam baixo, com olhares que pareciam buscar algum rosto específico. Mantive a respiração disciplinada, a cabeça erguida como quem tem um motivo banal para estar ali, e segui diretamente para o meu setor. Antes de começar qualquer coisa, procurei por Lúcia. Encontrá-la de plantão foi um alívio que quase me arrancou um tremor do corpo. Sem dizer o que eu tinha visto, apenas pedi que ficasse atenta a qualquer movimentação envolvendo Clara. Lúcia me olhou com o mesmo cuidado de quem aprende a escutar o que não foi dito. A experiência ensinou a ela que quando um médico entra no hospital antes do sol, não é por acaso. Ela assentiu com um gesto discreto e se afastou pelo corredor, deixando no ar a promessa silenciosa de que estaria de olhos abertos. As primeiras horas da manhã correram numa lentidão cruel. Eu fingia normalidade. Anotava rotinas, conferia resultados de exames que pouco me importavam naquele momento. Tudo era uma máscara para que eu não chamasse atenção. Por volta das 8, fiz uma ligação para confirmar o horário da consulta de Clara naquele dia. A resposta foi um soco. O sistema apontava que a consulta tinha sido remarcada para outra unidade, supostamente por solicitação do responsável legal. A unidade listada ficava do outro lado da cidade, em um prédio que funcionava como anexo administrativo e ambulatório especializado. Mas eu sabia que naquele local havia salas sem circulação pública e uma entrada lateral que quase ninguém usava. Fiquei parado por alguns segundos, sentindo o estômago afundar. Eles estavam adiantando o plano. Fui atrás de Lúcia imediatamente. Quando a encontrei, ela me puxou para uma sala vazia e disse que havia visto Clara chegar muito cedo, antes do horário usual, conduzida pelo homem que já se apresentava como pai e por outro sujeito que ela nunca tinha visto. O segundo trajava jaleco sem crachá, uma afronta às regras que qualquer um de dentro reconheceria como irregularidade grave. Saíram rápido, falando baixo, e não passaram pela recepção principal. Usaram a saída de funcionários da ala de fisioterapia. Era a confirmação que eu precisava. O desvio de rotas tinha começado. Peguei as chaves do carro com mãos que eu tentava manter firmes. O trânsito da manhã parecia zombar da urgência que me percorreu o corpo. Nos sinais fechados, eu sentia a tentação de buzinar, de romper com tudo. Mas eu sabia que cada segundo de prudência poderia significar a diferença entre chegar e não ser barrado. Enquanto dirigia, revisava mentalmente o mapa antigo do hospital anexo, lembrava dos corredores menos óbvios
das escadas de serviço, do elevador que só funcionava mediante cartão. Nesses detalhes, era possível vencer uma estrutura gigantesca, empurrando portas que não esperavam ser empurradas, dobrando esquinas que ninguém supunha que alguém ousaria dobrar. Estacionei 2 ruas adiante para evitar reconhecimento pelas câmeras da entrada principal. Contornei o quarteirão, entrei por um portão de carga parcialmente aberto e respirei o cheiro de desinfetante misturado a metal frio. Ali o ar sempre parece igual. Independentemente da hora, comecei a caminhar como quem sabe para onde vai, porque em lugares assim, a dúvida atrai perguntas que eu não poderia responder. Cruzei um corredor de azulejos altos, virei à esquerda no setor de almoxarifado e segui por um hall curto que dava em uma escada cinzenta. Aquele caminho pelo mapa antigo levava ao subsolo técnico e depois a uma ala que o anexo herdara do prédio principal, conservada com pouca iluminação e circulação restrita. Na base da escada, um portão de grade estava só encostado. Por trás, luz fluorescente vazava em faixas. Ouvi rodinhas de maca cortando o piso e me escondi atrás de uma pilha de caixas. 2 pessoas passaram, uma delas empurrando a maca, a outra segurando uma prancheta. Não pude ver quem estava deitado, mas a sombra pequena sob o lençol fez a minha garganta fechar. Esperei o som se afastar e segui pela lateral, até alcançar uma porta sem identificação. Bastou empurrar. Do outro lado, um corredor estreito exibia portas numeradas a caneta em plaquinhas de acrílico opacas. 2 estavam entreabertas e, por uma fresta, vi bandejas metálicas, seringas, frascos com rótulos cobertos por fitas. Tudo tinha a aparência de improviso profissional. A maquiagem perfeita para que, em caso de inspeção apressada, parecesse uma área de apoio inofensiva. Mas a limpeza recente e o cuidado no alinhamento dos instrumentos entregavam uso frequente. Continuei até o fim do corredor e virei à direita, apenas para encontrar uma porta pesada com janela pequena no alto. Me aproximei, contive a respiração e espiei. Era uma sala ampla, fria, com luz branca agressiva. No centro, uma mesa com estruturas de contenção para braços e pernas. À esquerda, o monitor ligado exibia sinais vitais de alguém cujo corpo eu não via. À direita, um armário fechado com cadeado. O silêncio ali não era silêncio verdadeiro. Era aquele zumbido contínuo que as máquinas fazem quando esperam. Entendi, com um arrepio que subiu pela nuca, que eu tinha chegado antes deles. Voltei alguns passos, encontrei uma pequena sala de manutenção com armários velhos e entrei para pensar. Eu precisava encontrar Clara, sem disparar alarmes. Precisava tirá-la dali antes que alguém percebesse minha presença. Eu já não pensava mais como médico responsável por um setor. Pensava como alguém que invade um labirinto para roubar de volta uma vida. Enquanto tentava montar um plano, ouvi uma conversa abafada vindo do corredor. Palavras soltas atravessaram a parede fina. Protocolos, janela de tempo, transferência, supervisão. A palavra transferência se repetiu com uma naturalidade que me fez tremer. Nenhuma criança é transferida daquele jeito, sem registro, sem ambulância oficial, sem papel passado. Aquilo não era medicina, era logística de captura. As vozes se aproximaram. Desliguei a luz da sala de manutenção e me agachei entre 2 armários. Vi passar diante da porta um par de sapatos pretos engraxados demais para um hospital. E atrás, o arrastar de um carrinho com bandejas cobertas. A conversa cessou. Em seguida, a mesma porta pesada que eu havia observado se abriu, rangeu e a luz branca vazou pelo corredor. Contando os segundos, arrisquei uma espiada. 2 homens organizavam materiais e um terceiro entrou trazendo uma prancheta. 2 cadeiras ficaram voltadas para as da mesa central, como lugares reservados para alguém que supervisionaria o ato. Foi então que um som muito baixo atravessou a música estridente do meu medo, um tilintar metálico, leve, quase um sussurro de objeto batendo em objeto. Minha mente puxou uma memória. O pingente de borboleta de Helena sempre fazia um som suave, quase imperceptível, quando a corrente se movia. Ouvir aquele tilintar ali dentro me deu a certeza que eu não estava apenas no lugar certo, como também diante da prova que eu perseguia desde o início. Esperei as vozes se afastarem, talvez para buscar alguém ou algo, e me movi rápido até a janela estreita da porta. Agora vi, à margem do campo de visão, um objeto azul
repousando sobre a prateleira do monitor. O coração bateu com tanta força que eu temi que o próprio corpo denunciasse minha presença. O colar estava ali. E se o colar estava ali, Clara não deveria estar longe. Foi nesse exato momento que o som das rodinhas da maca voltou, ecoando pelo corredor, desta vez acompanhado de passos mais apressados. Entendi que eu ficaria sem tempo em minutos. Ou eu entrava agora e aceitava o risco de ser visto, ou recuava para nunca mais encontrar a menina. O corpo escolheu por mim. Ajustei a maçaneta com a palma, contei até 13 e empurrei a porta com a frieza de quem sabe que qualquer hesitação é uma sentença. Entrei. O cheiro de álcool forte me atingiu como um tapa. Avancei até o monitor, agarrei o pingente e, com a outra mão, alcancei a gaveta inferior da mesa, onde a organização exagerada sugeria esconderijo. Estava trancada. O pingente, no entanto, tinha uma pequena fenda na lateral. Uma das asas era um painel móvel, quase imperceptível. Forçando com a unha, a peça se abriu como se me reconhecesse. Dentro, um papel dobrado em camadas minúsculas, protegido por um plástico transparente. Guardei no bolso do jaleco sem tempo para ler. O tilintar do corredor ficou mais alto. Na ponta da sala, uma cortina clara escondia um espaço estreito. Arrastei-me até lá e puxei o tecido com cuidado. O que vi me fez gelar por dentro e, ao mesmo tempo, me deu uma direção. No chão, havia marcas de fita e adesivos como os usados para fixar catéteres pediátricos e um lenço de tecido infantil com pequenos desenhos de estrelas. O lenço estava limpo, como se tivesse sido colocado ali por pouco tempo. Fechei os olhos por um segundo para conter um impulso de raiva. Clara tinha passado por ali naquela manhã ou na noite anterior. A porta rangeu de novo. Eu me encolhi atrás da cortina no mesmo instante em que duas pessoas entraram discutindo prazos. Uma voz falou sobre a necessidade de deslocamento rápido para não perder a janela de compatibilidade. A palavra compatibilidade ali, naquele tom burocrático, soou como a confissão sem rosto de tudo o que eu temia. Senti a vertigem da compreensão. Eles não só removiam crianças do sistema, eles as destinavam a fins que não posso descrever sem que as mãos voltem a tremer enquanto escrevo. Esperei a conversa cessar e aproveitei um segundo de distração para sair da cortina e alcançar a esquina da porta. O corredor estava vazio à esquerda, lotado de silêncio à direita. Virei à esquerda como quem foge de um incêndio que ainda não começou e percorri o caminho inverso. No final, a mesma porta de grade que eu empurrara antes se revelou. Cruzei como quem respira de volta, mas a sensação de estar sendo puxado por trás não me largava. Não era certeza, era instinto. Fora da ala restrita, liguei para Lúcia. A voz dela veio sussurrada e urgente. Dissera que haviam visto uma van branca parar na saída de serviço sem identificação do hospital e que 2 homens carregavam caixas e uma maca com mais pressa do que o habitual. Ela, com a calma sonhada por quem sabe agir no limite, anotou a placa em um pedacinho de papel e fingiu recolher um lixo próximo. Aquela placa, dita no meu ouvido, foi a corda que me puxou de volta para o mundo das decisões. Corri para o estacionamento, entrei no carro e parti atrás da sequência de números e letras, acionando contatos que eu jurara guardar apenas para emergências. A cidade se abriu diante de mim com ruas que pareciam mais longas do que eram. Entre uma curva e outra, peguei o papel do colar no bolso. Não resisti a pelo menos desdobrar um cantinho. Bastou um olhar para entender que não era apenas uma mensagem. Eram nomes, eram datas, eram locais. E no rodapé havia um traço da caligrafia de Helena, simples e firme, com uma frase curta: se minha filha chegar a alguém de coragem, guarde-a do caminho deles. Voltei o olhar para a rua. A van branca surgiu 2 quadras à frente, cruzando um semáforo na interseção que leva ao anel viário. Mantive distância. Em perseguições improvisadas, sobreviver é saber parecer coincidência. Seguimos por avenidas largas, depois por um trecho de galpões industriais, até que a van entrou em um acesso lateral de um prédio de fachada apagada, sem placas. Estacionei atrás de um caminhão e me escondi o suficiente para observar a movimentação. 2 homens desceram, abriram as portas traseiras e empurraram a maca para dentro. Não consegui ver o rosto do que estava deitado, mas a pequena mão caída ao lado do lençol tinha o mesmo tom de pele de Clara. E no punho, uma fita rosa translúcida, idêntica à que Lúcia costumava usar
para prender o cabelo de crianças antes de um exame. Fiquei imóvel por alguns segundos, enquanto a garganta ardia, e então desci do carro com a certeza de que não havia mais degrau entre mim e o que eu tinha de fazer. Guardei o papel de Helena no bolso mais fundo, respirei o bastante para não tremer por fora e me aproximei da lateral do prédio como quem procura uma entrada de serviço. Havia uma porta metálica com trinco simples a poucos metros do portão principal. Girei devagar e ela cedeu. Entrei. No corredor estreito, o som das rodinhas da maca ecoava novamente, agora misturado a instruções breves. Não havia tempo para pensar em planos perfeitos. Eu precisava chegar até Clara, tirá-la daquele lugar e, com ela nos braços, levar a verdade até onde ninguém poderia apagá-la. Cada passo me aproximava de duas batalhas ao mesmo tempo: a de resgatar uma criança e a de desenterrar o que a mãe deixou para que o mundo não pudesse mais fingir que não vê. E naquele instante, com o coração batendo no ritmo impiedoso da urgência, eu soube que não havia mais retorno. Ou eu atravessava aquela porta final e colocava fim ao roteiro que escreveram para Clara, ou seria mais um nome na lista de silêncios que eles colecionavam. Eu escolhi atravessar. Entrei naquele prédio como quem mergulha em águas turvas sem saber a profundidade. O corredor estreito cheirava a ferrugem e desinfetante, e cada passo ecoava mais do que deveria. Mantive-me próximo às paredes, ouvindo o arrastar da maca que havia acabado de ser levada para dentro. O som me guiava, misturado a vozes secas que trocavam instruções rápidas. Não eram tons de cuidado médico, eram comandos militares, impessoais, mecânicos. Segui até o fim do corredor e alcancei uma porta dupla entreaberta. Pela fresta, vi um espaço amplo iluminado por lâmpadas brancas demais. No centro, Clara jazia deitada na maca, ainda acordada, mas imóvel, como se tivesse sido sedada levemente. Seus olhos vagavam pelo teto e, por um instante, se fixaram no vazio, como se sentissem minha presença. Havia dois homens ajustando aparelhos e uma mulher de jaleco escrevendo em uma prancheta. As palavras que ela murmurava ainda ecoam em mim. Protocolo 21, transferência confirmada, compatibilidade alta. Minha respiração falhou. Compatibilidade? Essa palavra tinha aparecido nas fichas da ala oculta. Significava que Clara não era apenas uma vítima de maus tratos. Ela era considerada um recurso. Aquilo que estavam prestes a fazer não tinha nome que a medicina pudesse justificar. Afastei-me da porta para pensar, mas o tempo não me dava espaço. Qualquer segundo poderia ser o último antes de iniciarem algo irreversível. Procurei outro acesso, uma entrada lateral, qualquer coisa que me permitisse agir sem ser notado. Encontrei uma escada estreita que levava ao piso superior e subi em silêncio, contando os degraus como quem conta batidas do coração. No andar de cima, havia uma sala com janelas estreitas que davam visão direta para o espaço onde Clara estava. De lá, pude observar melhor. Vi quando um dos homens retirou o colar azul do bolso do jaleco e o deixou em uma bandeja metálica, ao lado de seringas e bisturis. O pingente estava aberto e o pequeno papel que eu havia retirado horas antes agora parecia ainda mais precioso. Aquela prova era a única coisa que me ligava ao sacrifício de Helena. Dentro do colar estava o segredo que ela havia protegido até o fim, e eu já tinha parte dele comigo. Mas Clara ainda estava ali, vulnerável, prestes a ser entregue à mesma rede que arrancara sua mãe da vida. O desespero subiu como fogo pelas veias. Eu não podia mais esperar. Analisei a distância até a porta principal da sala e percebi que seria impossível entrar pela frente. O número de pessoas era maior do que eu esperava, mas pela lateral havia um corredor de manutenção que dava direto ao espaço de energia elétrica. Se eu conseguisse desligar as luzes, criaria a confusão necessária. Desci rápido a escada, alcancei a caixa de força e desliguei os disjuntores com um só movimento. O prédio mergulhou na escuridão e o som imediato de vozes irritadas ecoou pelos corredores. Corri de volta, usei uma lanterna pequena que carregava no bolso e entrei pela porta lateral da sala. No meio da confusão, agarrei a bandeja com o colar e empurrei a maca com força. Clara arregalou os olhos, reconhecendo-me na penumbra, e prendeu minha mão com a dela. "Confia em mim?", murmurei, e mesmo sem palavras, ela respondeu apenas apertando meu punho com força. Empurrei a maca até o corredor e segui em direção à saída. Atrás de mim, passos apressados ecoavam.
Vozes gritavam ordens, lanternas cortavam a escuridão, mas cada segundo que eu ganhava era precioso. Clara estava assustada, mas não chorava. Mantinha o mesmo silêncio de sempre, como se tivesse aprendido que o barulho poderia ser fatal. No fim do corredor, encontrei uma porta de emergência trancada com corrente. Puxei com todas as forças até que o metal cedeu e abriu espaço para passarmos. Do outro lado, uma escada levava ao térreo, e por ela descemos às pressas, o som dos perseguidores cada vez mais próximo. Quando alcançamos a saída lateral, a madrugada fria nos envolveu. Coloquei Clara nos braços e corri até o carro, estacionado atrás do caminhão. Entrei, liguei o motor e parti em disparada. Pelo retrovisor, vi homens correndo, mas não conseguiram nos alcançar a tempo. A estrada parecia mais longa do que nunca e meu coração martelava contra o peito. Clara, exausta, repousava a cabeça em meu ombro. Mesmo sem falar, ela parecia confiar que eu a tiraria dali. Eu sabia que a batalha estava apenas começando. Tirar Clara daquele prédio não era o suficiente. Precisávamos nos esconder, encontrar um lugar seguro, revelar ao mundo o que havia por trás daqueles protocolos. Naquela madrugada, seguimos rumo a um pequeno sítio nos arredores da cidade, pertencente a um amigo de confiança. Era o único lugar onde eu acreditava que poderíamos ficar invisíveis por alguns dias. No caminho, tirei do bolso o papel que estava dentro do colar e comecei a lê-lo à luz fraca do painel do carro. A lista era mais extensa do que eu havia imaginado. Nomes de crianças, datas de internação, números de protocolos, anotações sobre procedimentos. No fim, a caligrafia de Helena deixava claro. Ela havia descoberto a rede, havia juntado provas e o colar era sua maneira de garantir que a verdade sobreviveria, mesmo que ela não sobrevivesse. Quando cheguei ao sítio e deitei Clara em uma cama limpa, percebi que pela primeira vez em muito tempo, ela dormia sem agarrar um papel amassado. O peso do segredo agora estava comigo, mas eu sabia que não tínhamos muito tempo. Eles viriam atrás. E quando viessem, não estariam apenas em busca de Clara. Viriam atrás de mim também, naquele silêncio do campo. Enquanto as primeiras luzes do dia surgiam no horizonte, entendi que a verdadeira luta estava apenas começando. Helena havia deixado um legado escrito em dor e coragem, e agora era minha responsabilidade transformá-lo em justiça. E se isso me custasse tudo, eu estava preparado. O sítio nos recebeu com um silêncio que parecia mais profundo do que o da cidade. Era um silêncio que não era ausência, era proteção. Eu precisava de algumas horas para costurar um plano, organizar as provas e decidir a quem entregar o que tinha nas mãos. A cada leitura do papel escondido no pingente de Helena, eu sentia a coragem dela atravessando os anos e chegando até mim como um pedido definitivo. Os nomes listados ali não eram apenas letras, eram assinaturas de culpa. Havia datas de internação, remissões para unidades inexistentes, referências a protocolos e anotações de compatibilidade que ninguém de boa fé incluiria em um prontuário infantil. Em 2 linhas curtas, um trecho me arrancou o fôlego. A palavra conselho ao lado de um sobrenome conhecido na direção do hospital. E mais abaixo, uma sigla que remetia a uma empresa de logística. Era a primeira vez que eu via as peças no mesmo papel, se reconhecendo como parte do mesmo quebra-cabeça. Enquanto Clara dormia, preparei cópias das evidências. Digitalizei tudo com o cuidado de quem manipula vidro fino e montei 3 pacotes. Um para o Ministério Público, outro para uma repórter investigativa que eu sabia que não filtraria a notícia para agradar ninguém, e um terceiro que ficaria escondido em local seguro, com instruções claras para ser divulgado se algo me acontecesse. Não era paranoia. Era o cálculo de quem entendeu que a verdade sozinha não caminha. Ela precisa de múltiplos caminhos para que não seja mais possível apagá-la. Antes de o dia nascer por completo, voltei ao quarto onde Clara descansava. Ela respirava de modo tranquilo pela primeira vez desde que a conheci. A luz fria da madrugada fazia um desenho suave no rosto dela. Sentei ao lado da cama e fechei os olhos por um instante, não para dormir, mas para pedir. Não sei a quem eu pedia e não me importava com o nome. Rezei como quem fala com uma mãe que não está mais presente e, no entanto, cobre o quarto inteiro com a sua ausência. Pedi que Helena me guiasse nas horas seguintes, que me entregasse o norte que eu precisava para chegar inteiro até amanhã. Nesse instante, um vento leve passou pela janela mal fechada e balançou a cortina. No metal da cabeceira,
um pequeno adesivo com um desenho de borboleta, provavelmente esquecido por alguma criança que dormira ali antes, brilhou como se entendesse o meu pedido. Pode ter sido coincidência. Para mim, foi resposta. O sol nasceu e, com ele, a pressa que escolhe quem tem contas com a justiça. Liguei para Lúcia no primeiro horário. Ela atendeu com alívio e ansiedade na mesma medida. Disse que o hospital estava agitado, que equipes tentavam explicar uma queda de energia no anexo e que havia boatos de auditoria. Pedi que ela ficasse atenta a nomes específicos que constavam no papel de Helena e que se mantivesse distante de qualquer ordem suspeita. Lúcia não pediu detalhes. Ela tinha a sabedoria de quem entende quando a informação pode pesar demais para ser carregada em segurança. Depois, telefonei para a repórter. Deixei a mensagem mais objetiva que consegui e combinei um ponto de encontro em uma cafeteria no centro, um lugar de portas de vidro e muita gente passando, onde ninguém causa confusão sem arriscar ser filmado por metade dos celulares presentes. Baixei no telefone os arquivos digitalizados e os enviei em lotes fracionados, por vias diferentes, como quem solta pombos em direções opostas, para garantir que pelo menos um chegue. Na sequência, fiz o envio formal ao Ministério Público com protocolo assinado. Era a parte mais fria do processo, mas era a que dá ao calor da indignação a chance de virar ato. A viagem até a cidade pareceu mais curta na volta, como se a estrada entendesse que não havia tempo a perder. Deixei Clara com o meu amigo, um homem discreto que sabia calar sem se omitir, e pedi que não abrisse a porta a ninguém. Combinamos uma palavra-chave para qualquer ligação minha e expliquei que, se eu não voltasse até o fim do dia, ele deveria levar a menina até a promotoria com os documentos que eu havia guardado na gaveta do escritório improvisado no sítio. Ele não discutiu. Apertou meu ombro com a força silenciosa que só os amigos antigos têm. No centro, a cafeteria fervilhava de barulhos comuns. Pedi um café que não consegui beber e esperei olhando para a rua. A repórter chegou pontual, carregando uma pasta e um olhar que misturava ceticismo e desejo de furo. Quando colocou as mãos nos papéis, vi o momento em que a descrença cedeu lugar ao espanto. As anotações de Helena, as datas, os nomes, os carimbos, as assinaturas. Folha após folha, o rosto dela mudou de tom. Me fez 2 ou 3 perguntas curtas, todas certeiras. Assenti. Dei o contexto exato, nem uma palavra a mais. Ela entendeu que a história não era apenas grande, era urgente. Disse que em 2 horas teria a primeira matéria no ar e que acionaria outra equipe para resguardar as cópias. Ao sair, me abraçou de um jeito seco e firme. Repórteres de guerra às vezes abraçam assim, no trajeto até o Ministério Público. O telefone vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido, sem texto, apenas uma foto. A imagem mostrava a entrada do sítio, desfocada, como se capturada de dentro de um carro em movimento. O medo me atravessou por inteiro, mas não me paralisou. Respondi com a única coisa que poderia deter gente que se alimenta do segredo. Disse que os arquivos já estavam com a promotoria e com a imprensa, e enviei junto o print do protocolo. Não tive resposta. Às vezes, a ausência de resposta é o único recuo que a covardia sabe fazer. Na promotoria, entreguei pessoalmente os originais e pedi medida de proteção imediata para Clara, citando as evidências, os riscos, os episódios de perseguição. O promotor ouviu em silêncio. Ligou para um delegado que eu conhecia de casos de violência doméstica. E, em menos de 1 hora, havia uma equipe a caminho do sítio e outra se dirigindo ao anexo do hospital. O que aconteceu a partir daí foi rápido demais para quem sofreu por meses no compasso da demora. Quando o Estado decide andar na mesma velocidade da urgência, o tempo recupera parte do que deixamos cair no meio da dor. As primeiras imagens da matéria começaram a pipocar nos televisores da recepção da promotoria. O nome do hospital rodava em letras grandes, fotos de corredores antigos eram exibidas e uma narração firme explicava sem concessões o que os papéis provavam. Do lado de fora, carros de polícia cruzaram a avenida ligando sirenes. Em poucas horas, a cidade inteira comentava sobre protocolos fantasmas, alas desativadas com uso clandestino, vans sem identificação e uma lista de crianças que haviam desaparecido sem que suas famílias recebessem nada além de desculpas técnicas. No fim da tarde, chegou a notícia que eu mais queria ouvir. A equipe que foi ao sítio encontrou Clara bem e meu amigo
com a serenidade de quem atravessa tempestades, havia recebido os policiais com a palavra-chave que combinamos. A promotoria deslocou uma assistente social para garantir a proteção legal imediata da menina e providenciou um abrigo seguro, não para esconder Clara do mundo, mas para impedir que o mundo errado a encontrasse de novo. No mesmo horário, a polícia estourou o anexo. Em uma sala de energia, descobriram a chave de vários cadeados e, em armários duplos, os prontuários paralelos e as fichas que eu vira. Os nomes batiam com os do colar. Os mesmos carimbos, as mesmas anotações, a mesma caligrafia rápida. Foi como se o papel de Helena, guardado no coração do pingente, tivesse se materializado diante de todo mundo. À noite, o hospital divulgou uma nota que tentava se equilibrar entre a surpresa e a indignação. Disseram que se tratava de atos isolados, que alguns profissionais haviam agido à margem, que a direção colaboraria com as investigações. Na manhã seguinte, porém, a máscara caiu de vez. A repórter revelou os vínculos entre membros do conselho e a empresa de logística citada no papel. E nomes que sempre caminharam acima do chão precisaram descer para explicar onde pisavam. Mandados foram cumpridos, prisões foram feitas. O homem que se dizia pai de Clara foi encontrado tentando deixar a cidade em um carro sem placas, levando no porta-malas uma maleta com seringas e documentos falsos. Entre as páginas, a foto de Clara em formato de identificação. Não era paternidade, era catálogo. Nos dias que se seguiram, vivi no ritmo de depoimentos e reconhecimentos. Fui ouvido, contei cada detalhe e entreguei as cópias que restavam comigo. Lúcia depois, como quem liberta anos de memória. Outras funcionárias antes caladas apareceram com pequenos fragmentos que juntos formavam o mapa inteiro. O Ministério Público montou uma força-tarefa. E, em semanas, peças que pareciam inalcançáveis começaram a se mover. O hospital mudou diretores. O conselho viu cadeiras esvaziarem-se às pressas e a cidade aprendeu a pronunciar a palavra responsabilidade sem sussurro. Um mês depois, visitei Clara no local protegido. Ela sorriu quando me viu, não com euforia, mas com um descanso que eu ainda não conhecia naquele rosto. Entreguei a ela o pingente restaurado, agora sem o papel dentro, pois as provas já tinham virado processo. Disse que, se ela quisesse, poderia guardar a borboleta como lembrança da mãe. Clara segurou o colar com as duas mãos, fechou os olhos por um instante e, pela primeira vez, falou comigo sem que a voz vacilasse. Disse que sonhara com a mãe na noite anterior e, no sonho, a mãe estava em um lugar com vento e luz e sorria enquanto apontava uma estrada. Disse que a mãe lhe contara que a estrada era segura, desde que ela não caminhasse sozinha. Eu segurei o choro o quanto pude, mas a verdade é que chorei ali, não de tristeza, mas de alívio. E, se foi imaginação ou intervenção, eu não preciso saber. Eu só precisava acreditar que Helena terminara de cumprir no tempo dela o que começou no nosso. As audiências vieram. Sentei no banco das testemunhas e repeti a sequência de eventos até que a boca ficou seca. Em uma tarde especialmente pesada, a promotoria exibiu uma linha do tempo construída com os documentos do colar, cruzados com os arquivos apreendidos. Cada data acendeu a memória de uma família que esperava há anos por uma resposta. Houve quem gritasse no plenário, houve quem desmaiasse, houve quem segurasse forte a mão de alguém para não cair. A justiça, longe da fantasia de grandiosidade, é uma sala onde pessoas comuns resistem juntas. Quando as primeiras sentenças saíram, não houve festa, houve silêncio. Um silêncio diferente daquele que me assombrou no hospital no primeiro dia. Era um silêncio de fim de ciclo, de porta pesada que finalmente se fecha. Os condenados receberam penas longas. Alguns perderam cargos, outros perderam o único poder que realmente tinham, o de aterrorizarem sem rosto. E em cada linha lida pelo juiz, eu ouvi o som distante de uma promessa sendo cumprida. Na volta para casa depois da última audiência, passei na frente do hospital. Parei do outro lado da rua e fiquei alguns minutos olhando para as janelas. O prédio era o mesmo, mas já não me parecia um labirinto. Era um lugar em disputa. Dentro dele ainda havia gente que escolheu curar e gente que escolheu esconder. E a batalha não se encerra com papel timbrado. Mas naquele dia, pelo menos, as sombras tinham menos espaço. No telhado, um bando de pássaros pousou como quem afirma que a vida insiste. Voltei ao sítio para buscar o que restara das minhas coisas
Ia agradecer ao amigo. Clara não estava mais lá. Estava onde deve estar, estudando, aprendendo a rir, sendo acompanhada por uma equipe que entende que o corpo é apenas uma parte do que precisa de cuidado. Lúcia se ofereceu para ser família de apoio. E, enquanto o processo de guarda se desenrola, visita a menina todas as semanas, leva livros simples, ensina receitas de bolo e, de vez em quando, encosta a cabeça na dela para ouvir os silêncios de um jeito que só quem sobreviveu sabe ouvir. Na despedida do sítio, o vento levantou de novo a cortina da janela do quarto, onde Clara dormiu pela primeira vez sem papel amassado nas mãos. O adesivo de borboleta ainda estava na cabeceira. E por um segundo, a luz bateu nele de uma forma que me lembrou aquele brilho da madrugada em que pedi ajuda. Sorri sozinho. Eu não sou homem de visões, mas aprendi que algumas coisas não precisam de explicação para serem verdade. Se me perguntarem como começou, direi que foi com um desenho de olhos vermelhos e uma seringa, e com silêncio demais para uma criança tão pequena. Se me perguntarem como terminou, eu não direi que terminou, direi que seguimos, que uma mãe escreveu dentro de um pingente a prova daquilo que não puderam calar, que uma menina aprendeu a transformar medo em desenho e depois em palavra, e que um hospital, forçado a olhar para o que sempre fingiu não ver, teve de reaprender a ser o que prometia. Direi que justiça não apaga cicatriz, mas impede que façam outra no mesmo lugar. E, se insistirem sobre vingança, direi que a única vingança que me interessa é a de ver Clara crescer em paz, com uma borboleta azul batendo asas discretas no peito, como quem lembra com doçura que o amor de uma mãe atravessa o que não deveria. Naquela noite, antes de dormir, abri a gaveta da minha mesa e vi as anotações que fiz no início de tudo. Eram poucas palavras, nada além de um registro de espanto. Fechei a gaveta com respeito pelos meus medos de então e agradeci aos medos por me manterem alerta. Depois, apaguei a luz do quarto e ouvi, vindo de algum lugar que eu não saberia apontar, o som leve de um metal que tilinta. Era o som da borboleta, ou do que escolhi acreditar como tal. E bastou. E agora que você caminhou comigo até o fim dessa história, quero falar diretamente com você. Histórias como a de Clara e de sua mãe não vivem apenas nas páginas de um roteiro. Elas existem em silêncios, em memórias e em olhares que todos nós já cruzamos sem entender direito. Se essa narrativa tocou seu coração, eu convido você a se inscrever no canal, não apenas para acompanhar outras histórias, mas para fazer parte dessa comunidade que escuta e acolhe. Deixe nos comentários a sua própria história, ou a de alguém que você conheceu e que carrega marcas invisíveis. Muitas vezes, aquilo que parece pequeno para nós é a prova de coragem para quem viveu. Aqui, cada palavra escrita é um pedaço de verdade que se junta a outro, formando uma rede de vozes que não podem mais ser caladas. Você não está sozinho. Estamos aqui para lembrar que sempre existe um caminho, sempre existe alguém disposto a ouvir.